Muito bom dia, graça e paz, guerreiros e guerreiras do Senhor. Eu tenho hoje um assunto muito interessante, importante, que merece um compartilhamento, que merece um like, que merece um comentário. Esse assunto dificilmente a gente para ouvir e ver o seu significado. A mensagem nessa manhã, eu queria compartilhar com você nessa manhã esse pensamento, e eu creio que Deus, Ele tem para a nossa vida sempre algo novo, irmãos. E eu quero realmente compartilhar com você um assunto. Você sabe a origem do calendário gregoriano? Você sabe o significado espiritual que cada mês dos 12 meses pode causar no ser humano? Um sistema, enfim, existe um significado muito sério para cada data, para cada mês, para cada dia. Preste atenção, irmãos. Se você talvez possa passar batido, ou não se preocupar, ou não procurar saber, ou não procurar pesquisar, irmãos, eu queria que você nessa manhã parasse tudo o que você está fazendo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de 2 de 2024. E eu queria que você nessa manhã abrisse a sua Bíblia, o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Para você entender esse assunto, você vai ter que estar realmente em oração, porque o assunto é espiritual. Você está vendo nesse mês de fevereiro como as maiores desgraças acontecem no mundo. Você sabe a origem dessa palavra carnevale, ou festa da carne? No caso, carnevale é do latim, significa festa da carne. Mas cada mês desses 12 meses de um ano, quando não é bissexto, que é um dia a mais nos dias, existe um significado, irmãos, que muitas vezes, muitos crentes estão assim tão distraídos, né? Igual criança, distraído com tantas coisas, que não procura ver o porquê que as coisas estão acontecendo e como estão acontecendo e por que Deus está permitindo. Irmãos, quando a igreja se ausenta, as trevas avançam. Quanto muitos cristãos estão descansando nesses 5 dias, que são 3 com mais 2, que a bagunça começa na sexta-feira, aí ainda sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira depois de meio-dia. São absurdos, irmãos. Irmãos, são absurdos que você tem que realmente parar para pensar e orar, porque a sua família talvez está se perdendo na orgia, no alcoolismo, na prostituição, e você está achando que é normal. E não é normal, irmãos. Daniel capítulo 7, verso 25, diz assim: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Claro que isso é uma palavra escatológica, né? Os adventistas têm uma teoria nesse versículo, né? Os adventistas são os cavaleiros do Apocalipse. Eles se acham muito sábios, muito sabedores, e na verdade não sabem coisa nenhuma. Mas, irmãos, eu queria falar com você nessa manhã sobre
o nosso calendário. Para cada mês desse mês, são 12 meses, de janeiro a dezembro, certo? E você pode perceber que em janeiro parece que é um impasse, né? Termina dezembro, começa janeiro e até março parece que o mundo para. E não pense você que isso é normal, não. Eu vou falar janeiro e fevereiro, para você entender onde eu quero chegar em fevereiro. Cada mês do ano, no calendário gregoriano, é entregue a um principado. O que é um principado? É aquele que domina sobre todos. Um principado é aquele que domina sobre todos. Um principado, um governador de um estado, é um principado, que ele atua sobre os municípios e sobre os municípios. Uma prefeitura é um principado que atua sobre os bairros e ruas. Brasília ou o Planalto Central é um principado que atua sobre o Brasil, que são 27 estados. Nesses 27 estados, para você entender onde eu quero chegar, tenha paciência, por favor, e pare um pouquinho. Não veja esse vídeo em pedaços. Você não vai entender, o raciocínio, onde eu quero chegar, a questão espiritual desse calendário, desse mês e desses meses. Eu vou falar hoje, se o Senhor nos der tempo, entre janeiro e fevereiro, o impasse que existe e por que existe. Nós lemos em Daniel capítulo 7, verso 25, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Eu quero parar aqui, ó. Tentará mudar os tempos e as leis. Irmãos, vamos lá. Em 1582, o Papa Gregório VIII determinou que todos os povos que possuam influência direta da Igreja Católica devessem adotar o calendário gregoriano como seu calendário oficial. Antes da promulgação do Papa, o calendário em vigor da época era o calendário juliano. Este que fora decretado por Júlio César no ano 46 a.C., na época do Império Romano. Observe que todos os dois calendários, o gregoriano e o juliano, têm influência católica romana, que não é apostólica coisa nenhuma. É importante destacar que o calendário gregoriano surgiu a partir do calendário juliano, contando com algumas modificações do calendário antigo, que teve sua origem na Grécia. O calendário juliano possuía um descompasso de 10 dias. Essa diferença foi acumulada no intervalo da data em que se utiliza o calendário juliano e o ciclo solar. Um exemplo dessa diferença podia ser notada ao analisar o equinócio da primavera, onde o mesmo estava ocorrendo 10 dias antes da previsão do previsto, ao invés de ocorrer no dia 21 de março. Olha aqui, irmãos, o calendário gregoriano, ele foi criado por especialistas, que Gregório, o Papa, ele queria que esses homens eles estudassem o porquê desse erro
E você vê a prepotência do Papa, né? Se achar que pode mudar o que Deus estabeleceu lá no Éden. Se você lê a Escritura, você vai ver que tem muita coisa errada e muitas influências que influenciam tanto a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa criação com filhos, enfim, sempre a Igreja Católica Romana sempre tentou influenciar e até mesmo atrapalhar o processo de Deus, porque, irmãos, o diabo, ele prepara o banquete, você come se você quiser. Irmãos, quem assiste escola de samba em época de carnaval, irmãos, é mente vazia. Quem para ouvir, irmãos, você vai perceber que toda escola de samba tem um patrono, é uma entidade, é um santo. Você pode perceber, tem a católica romana envolvida nos seus rituais. É um assunto muito extenso que não vai dar para a gente falar todo o tempo que nós temos aqui, porque você talvez não vai ter paciência de ouvir, não vai querer ouvir. Porque, irmãos, ouvir a verdade nos incomoda. Preste atenção, ouvir a verdade nos incomoda, porque desde a criação aprendemos a mentir, e a mentira é a ausência da verdade. Eu já falei sobre isso aqui para alguns irmãos, quando estudamos sobre Caim e Abel. Não sei se os irmãos se lembram, está aí no nosso, é só você procurar aí nos nossos estudos, que você vai ver que eu falo sobre Caim e Abel, sobre os nomes, sobre as escolhas, e a palavra mentira no hebraico, a palavra mentira no hebraico, preste atenção, irmãos, a palavra mentira no hebraico vem, a verdade no hebraico é emet. Emet. São 3 letras do hebraico. A palavra verdade vem de emet. E-M-E-T. Emet. Essa palavra emet são 3 letras do hebraico, que significa poder. A primeira letra dessa palavra emet vem de Aleph, que significa poder, autoridade de Deus. A segunda letra dessa palavra emet no hebraico vem de águas, uso contínuo no plural. E a terceira letra da palavra emet, ou da verdade, vem de marca, separado, santificação. Aí entra aquela questão, e qual é a diferença do emet, que é a verdade, para a mentira? A palavra mentira, é só tirar o E do emet no português, e a palavra fica met. Quando você tira Deus da verdade, gera morte. E a mentira é justamente isso. A mentira, met, M-E-T, significa morte. Aí entra aquela questão. Esse mês de fevereiro é a continuidade do mês de janeiro, com significados iguais. Janeiro, a palavra janeiro vem de januários no grego, ou jânios no hebraico, ou juno. Essa palavra janus, ou januários, ou jânios, os gregos, olha bem, sempre a influência grega e romana, ou greco-romana. Sempre há influências que muitos crentes não estão percebendo, que são influenciados por uma cultura pagã. Por isso, irmãos, que você tem que examinar a Escritura. Querido, crente que não lê Bíblia não é crente, é qualquer outra coisa. Eu vou falar isso de novo aqui. Se você não lê a Escritura, você está perdendo o sonho de dizer que você vai para o céu. Porque é a palavra que testifica quem nós somos e para onde iremos.
Essa palavra, irmãos, é para você realmente pensar. Eu quero que você pense quem você é e para onde você vai com a sua ausência da verdade. Jesus falou isso em João 8,32. Até o próprio presidente Jair Bolsonaro sempre citava esse versículo, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra conhecer é outro termo do hebraico. Mas eu quero me deter aqui nesses dois para não te confundir. Que o assunto é profundo, não é um assunto raso. Não é somente um virar de página. Porque muitos crentes agora tem o smartphone, que infelizmente a palavra smartphone vem de telefone inteligente. Só que muitos crentes oco, muitos crentes raso, me desculpa se você possa achar essa palavra dura, uma palavra ofensiva. Não é uma palavra ofensiva, porque infelizmente hoje se cria muito crentes de plásticos, crentes frágeis, crentes que não têm disposição para enfrentar o que tem que ser enfrentado e vencê-lo. Deus nos chamou, irmão, para guerrear e sair com os despojos do derrotado. Aleluia! E quantos irmãos, infelizmente, hoje estão descansando a carcaça velha? Hoje muitos estão descansando um couro velho, esquecendo que o diabo não descansa. Enquanto você descansa, dá sua parentela no álcool, na orgia, na prostituição, na doença. E nesse mês, eu estava vendo esses dias, nesse mês do Febros, que é fevereiro no hebraico, a doença que mais está matando a gente é a sífilis. Sabe como é que essa doença, a pessoa se contamina com ela? Através do beijo, da saliva. E a sífilis é uma doença que aparentemente parece que tomando alguns antibióticos, ela vai embora. Não vai não, irmãos. A sífilis, ela vem justamente com beijo, com toque, né? Com a saliva. Aí vem a AIDS e outras enfermidades que você já sabe, conhece, que no Brasil e no mundo existe. Quantos nesse dia estão aí, irmãos, já no hospital, por acidente nas estradas, pelo alcoolismo, né? Pela embriaguez. E o diabo faz a festa nesse mês. Por isso que a palavra febros vem de morte. E quantos nesse mês estão morrendo, irmãos? Quantos nesse mês estão aí nos retiros espirituais da vida para se ausentar da sua responsabilidade como sal da terra e como luz do mundo? Existem igrejas que estão aí, pregando o evangelho no meio da folia, da euforia, da carnalidade, a sensualidade, a prostituição, né? O sexo livre. E esse mês é dedicado a esse demônio, Febros. E quantos crentes estão aí envolvidos, irmão, nessa folia? No tum-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 tum. Quantos crentes estão aí vendo o desfile das escolas de samba? Quantos crentes estão aí até votando para ver, igual o Big Brother 2024, aquele ali é uma fábrica de idiota, irmão. E muito crente está indo nessa mesma folia. Só que, irmãos, tudo isso passa. E devemos entender que nós temos uma responsabilidade perante o Senhor. E todos nós seremos cobrados naquele grande dia. As igrejas criam congressos para quartelar os crentes e com isso perdendo tempo com muitas coisas. Por isso, irmão, que nós temos que pregar a palavra de Deus. Temos que pregar a verdade que liberta, queira você aceitar ou não. O Espírito Santo está hoje despertando a igreja. Quantos pastores estão aí na rede do YouTube, do Instagram e de outros meios de comunicação anunciando e denunciando as obras do diabo, e quantos crentes não estão nem aí para a hora do Brasil? Todo dia estou orando pela minha família, por aqueles que me pedem oração. Quantos enfermos, quantos doentes nesse dia, quantos irmãos estão no leito da sombra, estão no vale da sombra da morte. Vai ver o índice desse mês, quantos acidentes por embriaguez. E cadê a igreja? Se a igreja orasse como deveria orar, se os seus crentes fossem alimentados, nutridos, não haveria tantas coisas no Brasil e no mundo. Aí muitos querem fazer missão no exterior, mas no próprio interior da sua vida está uma coisa vazia.
Muitos é muito bom no discurso, mas a prática se modifica de acordo com a circunstância. E esse mês, irmão, é dedicado a uma entidade. Aprendemos aqui que Gregoriano, no ano 1582, ele resolveu mudar, porque afinal de contas, o Juliano, que era outro principado da época, que resolveu mudar. E com isso, irmãos, é o que Daniel disse. Querem mudar o tempo, os tempos e as leis. Querem mudar o que Deus estabeleceu. Isso é uma afronta ao próprio Deus. Que Deus criou as 4 estações. Tanto é que o calendário judaico, ele não vive segundo o virar do sol. O calendário judaico é o calendário luno, é um calendário lunático. Ele segue os dias por ciclos e não por dias, por meses ou por anos. Para os judeus, de 4 em 4 meses seria 12, que são 12. Eles acreditam que 4 meses é 4 meses de ciclos de prosperidade. Há uma palavra, irmãos, sobre a nação de Israel. Há uma palavra sobre aqueles que obedecem à palavra do Senhor. E esse mês, deixa eu falar com você aqui, a origem do calendário gregoriano. Eu não quero ser chato, então um pouco técnico. É só uma pincelada para você entender. Você abrir a sua cabeça e falar assim, caramba, eu tenho que orar mais pela minha família, que é uma palavra. Atos 16, 31. Creia no Senhor teu Deus, será salvo tu e a tua casa. O carcereiro de Filipos entendeu a mensagem que Paulo pregou e decidiu se entregar ao Salvador Jesus Cristo. Há uma palavra sobre a nossa vida. Olha aqui, irmãos, a origem do calendário gregoriano. Sabendo dessa defasagem, o Papa Gregoriano VIII ordenou que fosse reunido um grupo e criado um estudo para solucionar tal problema. É sabido de 2 grandes nomes que fizeram parte desse estudo: o jesuíta alemão Christoph Clavius, sábio e matemático, e o médico, filósofo e astrônomo italiano Luigi Giglio. Após 5 anos de estudos e análises, o Papa, enfim, promulgou o novo calendário, o qual, após receber as modificações, fora nomeado calendário gregoriano. Aí você está aprendendo que o calendário gregoriano é um calendário de influências espirituais. Não pense você que os meses do ano, no calendário gregoriano, tem a ver com algum tipo de benefício. Por exemplo, eu nasci, meu nascimento é no mês de julho. Só que esse mês de julho, no calendário gregoriano, tem um principado que rege esse mês. Quando eu era espírita da Umbanda com Angola, tanto é que o mês de julho no Brasil é o mês das vovós, ou das avós, ou dos vovôs. Né? E na macumba tem lá o vovô, tem a vovó, tem lá os pretos, tem lá os demônios. Que falam que são entidades africanas. É tudo capeta, tudo demônio, irmão. Tudo demônio, capetada só. E interessante que nesse mês de fevereiro, olha aqui, irmãos, isso está escrito no calendário gregoriano. Você pode pesquisar. Não estou conversando fiado, não. Está lá escrito no calendário gregoriano. Olha. Ó. Mês do ano. Segundo o calendário gregoriano. Janeiro é Jano. Olha que coisa interessante. No próprio calendário gregoriano, fala que Jano, ou Jânios, ou Januários, significa... olha que Gregório, junto com esses estudiosos, entenderam. Que janeiro é uma representação da passagem entre o passado e o futuro. Então você entende que existe um impasse entre janeiro até março. Dezembro, janeiro. Para tudo. Por quê? Porque há uma indefinição daquilo que tem que ser feito. Por isso que os gregos não tinham um rosto para colocar
nesse principado, porque eles são muito emblemáticos, né? Tem muitos emblemas, tem muitas siglas. E os gregos eles decidiram fazer uma imagem com duas faces, passado e presente, quer dizer, impasse. Não fui e nem chegarei. E é o que acontece em janeiro. É um mês parado. E até março fica essa bagunça aí que você está vendo aí. Ninguém avança, ninguém constrói, ninguém faz nada. Aí vem o mês de fevereiro para completar, né, o mês de janeiro. Aí olha bem que interessante. Só você pesquisar. Tá na internet. Tá no pai dos burros, o Google. Ó, fevereiro é uma homenagem ao deus Febros, que eu falei agora há pouco. Para o povo etrusco, era considerado o deus da morte. Este mês representa a purificação. Aonde, irmãos, que morte representa purificação? Quem purifica é o sangue de Jesus, que foi morto e ressuscitou. Isso é uma afronta, irmãos, para as escrituras. Aí você vai observar que o mês que os estudiosos, né, os filósofos, os astrólogos decidiram entender e o Papa promulgar tem a ver com o que está acontecendo hoje. Vai ver o índice de acidentes nas rodovias federais, estaduais e municipais. Vai ver o índice de pessoas que estão aí em cima, estão se suicidando porque o demônio veio para matar, roubar e destruir. E olha aqui, meus irmãos, eu vou dar só uma pincelada rápida. Ó, março, cada mês existe um principado que rege, que influencia o ser humano direto ou indiretamente. Preste atenção, o mês de março é uma homenagem ao deus Marte, considerado na mitologia romana o deus da guerra. Abril, a deusa Vênus. Meu Deus do céu. É tudo conectado, é uma coisa do inferno mesmo, tudo conectado. Ó, abril é a deusa Vênus. Maio é a deusa Maia. Junho, Juno, cujo marido é Júpiter. Julho, ao imperador Júlio César. Meu Deus. Agosto é ao principado Augustus. Olha que coisa maligna. Chamada Sextilis. Meu Deus. Setembro, calendário de Roma. Outubro, calendário de Roma. Novembro, calendário de Roma. E dezembro, calendário de Roma. Agora os dias da semana. Você tem que compartilhar esse estudo sobre o mês, a semana, os dias e o ano. Agora vamos lá, os dias da semana. Domingo não é dia do Senhor, coisa nenhuma. Domingo é o primeiro dia da semana. E a quem é dedicado esse dia da semana chamado domingo? Ao Deus Sol. Está vendo como é que tem influências malignas que acabam mexendo com o comportamento do ser humano? Vamos lá, domingo não é dia do Senhor, coisa nenhuma. E o próprio Constantino, ele colocou na época, não vamos falar sobre isso mais na frente, é igual dezembro, 25 de dezembro, nunca foi o dia que Jesus nasceu. Conversa fiada, irmãos. Vamos lá. Segunda-feira, dedicado à Lua. Terça, homenagem a Marte. Quarta, a Mercúrio. Quinta, a Júpiter. Sexta, a Vênus. E sábado, a Saturno. Nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Se você ler a Bíblia, você vê que tem tudo isso aí, é uma coisa pagã, espiritual, uma coisa maligna. E você, querido, ore pela sua família. Pare de pensar que esses 4 dias é 4 dias de alegria. É uma alegria passageira, uma alegria efêmera, é uma alegria que não é alegria coisa nenhuma. Eu não sei se você vai ver esse vídeo até o final, porque até nisso muito crente é preguiçoso.
lê um livro, vê uma série, no caso um filme, vê a Netflix 2, 3 horas e não se cansa. Vai para ler a Bíblia, ouvir a palavra, meditar na Escritura, aí fica difícil. Aí o que Davi disse? Esse é o dia que o Senhor nos fez. Não é o dia que o Papa Gregório criou. É o dia que o Senhor nos fez. Então vamos se alegrar, vamos regozijar nesse dia. Entendendo que cada dia que se passa é um milagre que não se repete. Então, meu querido irmão, isso aqui é apenas uma pincelada para você entender que há um principado que atua nessa data. Febros é o deus da morte. Febros no hebraico vem de febre, vem de enfermidades de dentro para fora, porque a febre, ela justamente acusa que o organismo está com problema no funcionamento. Quando a pessoa tem febre, é um alerta do próprio corpo físico que diz que alguma coisa está anormal no nosso corpo. Então, se esse mês tem esse demônio, esse principado chamado Febros, que é o deus da morte, então, meu querido, põe a sua barba de molho. Vamos orar por essa nação, porque, meu irmão, quando Davi diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é o Brasil, é a cidade de Israel. Então vamos orar pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos que estão distantes, que podem ser salvos através da sua fidelidade, meditação, oração e leitura da palavra de Deus. Shalom Adonai, dia 12/2/2024. Estamos juntos em oração e meditação e vamos orar. Graça e paz. Não é complicado.